Oi, gente! Hoje eu vou ensinar uma receita de pão caseiro super fácil, que até quem nunca fez pão caseiro consegue fazer, seguindo o passo a passo certinho, tá? Ela fica bem macia, bem fofinha, e quem não sabe modelar pão também não precisa se preocupar, porque nesse formato que a gente vai fazer não precisa nem modelar, só fazer bolinhas mesmo. Então vamos acompanhar. Primeiro, em uma vasilha, você vai colocar os ingredientes. Eu costumo colocar primeiro os ingredientes líquidos. Então, a xícara que eu estou usando é de 240 ml. Meia xícara de leite morno, não pode estar muito quente. Meia xícara de água em temperatura ambiente. Você acrescenta também meia xícara de óleo. Depois, você vai entrar com o fermento. O fermento é o fermento biológico. Você vai colocar 10 gramas, que seria um saquinho desse. Então, dá mais ou menos uma colher de sopa, mas se você estiver usando de pacotinho, pode colocar o pacotinho de 10 gramas inteiro, tá? Daí você coloca ele e já mistura com o restante dos ingredientes. Agora eu vou acrescentar, né, o fermento. Depois você mexe bem, incorporando todos os ingredientes com o fermento. Você pode fazer com calma essa parte. Mexe tudo muito bem. E com essa massa também, não precisa fazer só pão. Com ela, eu faço também, sabe, aquele joelho, eu faço recheado com calabresa, pode rechear com presunto e queijo. É uma massa bem versátil. Até rosca doce eu consigo fazer com ela. Daí depois, você coloca um ovo inteiro. Se o seu ovo tiver muito pequenininho, você pode colocar dois, tá? Eu coloquei um só porque o meu ovo, ele tava num tamanho bom. Daí você dá uma olhadinha, né, como que fica melhor pra você. E mexe tudo muito bem também. Daí, depois de acrescentar o ovo, eu vou acrescentar uma colher de sal. Uma colher de sopa mais rasa, tá? Não pode ser uma colher muito cheia, que senão o pão ele fica um pouquinho salgado. Coloca uma colherzinha bem rasa de sal e mistura junto com os outros ingredientes. E depois você vai colocar 3 colheres de sopa de açúcar. Pode ser açúcar refinado ou cristal. Daí eu coloquei já as 3 colheres e também vou mexer bem com os outros ingredientes, sempre incorporando. Essa parte é bem facinho, né? É só você ir acrescentando os ingredientes na ordem certinho, fazer com calma que dá tudo certo. Mexe bem e depois que a gente colocou todos os líquidos, né? A gente vai entrar com a farinha. A farinha são 4 xícaras de farinha. Só que a gente não vai colocar tudo numa vez só. A gente vai incorporando aos poucos também e mexendo a massa. Porque dependendo da farinha, do tempo também, ela pode ficar muito seca a massa. Então, a gente vai sentindo a massa, vai incorporando xícara por xícara, mexendo, até a gente ver o ponto, que depois eu vou mostrar pra vocês qual que é o ponto, tá? Nunca coloque tudo de uma vez, porque o risco de dar errado também é muito grande. Então, vai colocando devagarzinho, igual vocês estão vendo no vídeo, incorporando a farinha. Depois coloca outra xícara, mexe mais um pouco, sempre com calma, tá? Porque às vezes a pressa faz a gente errar, né? Então eu gosto de fazer tudo bem certinho, bem explicadinho, porque para quem nunca fez, né, qualquer detalhe a gente acaba se perdendo. Então só fazer com calma que não tem erro. Daí depois vocês vão ver que vai chegar um ponto você já não consegue mexer com a colher. Então tem que ser mão na massa. E essa parte também é uma terapia, né? Eu gosto de fazer pão, relaxa a mente da gente. Então você vai sentindo a massa com as mãos, vê se precisa de mais farinha. Daí depois eu começo assim, sempre mexendo na vasilha, né? E depois eu gosto de colocar na bancada. Daí vai colocando a farinha, vai sentindo, igual eu tinha falado. Daí depois a gente já passa para a bancada, né? Pra gente começar a parte de sovar o pão. Por enquanto a gente só está incorporando a farinha de trigo mesmo. Daí vai fazendo com calma, né? Com cuidado, aos pouquinhos. Daí, depois que a gente incorpora toda a farinha, a gente pode passar para nossa bancada. Colocando na bancada, nós vamos sovar essa massa aproximadamente de 10 a 15 minutos, mas também não tem um tempo certo, porque a gente tem que ir sentindo a massa. Então, eu começo a sovar a massa
Depois que eu ver que ela já está bem lisinha, que ela não está mais grudando nos dedos, depois eu paro de sovar, mas geralmente de uns 10 a 15 minutos. Tem gente que não gosta de sovar esse tempo todo, mas eu vejo bastante diferença, né? Então, sovar é essencial. Daí, pra sovar, não precisa ser força no braço. Tem muita gente que acha que tem que ter força no braço, mas não é. É mais as mãos mesmo. Então, você abre a massa, volta ela, estica, vai sempre fazendo esse movimento que eu estou fazendo no vídeo de vai e vem. Olha, a gente estica e volta, estica e volta. Então, parece que é bastante tempo, mas não é. Porque você vai fazendo com calma, devagarzinho, ó. Eu abro a massa e volto até a gente obter uma massa lisinha. Se começar a grudar na bancada, é só você colocar um pouquinho mais de farinha. Mas aí você coloca bem pouquinho, tá? Porque se acrescenta muito farinha, a massa começa a ficar ressecada e não é isso que a gente quer. Agora, ó, a massa já está chegando quase no ponto, tá vendo? Como ela fica lisinha e ela não gruda mais nas mãos, não gruda mais nos dedos. Daí tá quase no ponto. Daí eu vou sovando um pouquinho mais, né? Até ela ficar perfeita mesmo. Daí você vai ajeitando, abre, volta, sempre os mesmos movimentos, não tem segredo, qualquer um já consegue fazer dessa forma, é bem prático. E aqui eu já estou ajeitando a minha massa, olha, eu faço uma bolinha com ela já chegou no ponto, ela está bem lisinha. Eu vou pegar a mesma vasilha que eu comecei a mexer a massa, colocar ela na vasilha e colocar um pouquinho de farinha em cima para ela não ressecar. Tem gente que gosta de passar um pouquinho de manteiga ou água, mas eu coloco a farinha mesmo, fica legal. Daí você coloca, polvilha um pouquinho de farinha, né? Aí eu tava limpando as mãos, pega um paninho e cobre a nossa massa. Daí agora a nossa massa ela vai descansar. Daí o descanso da massa varia muito de lugar para lugar. Eu deixei uns 40 minutos, mas aqui estava um pouquinho friozinho, então você tem que olhar até ela dobrar de tamanho. Porque tem regiões que está mais quente, mais frio, isso interfere também. Mas dá uma olhadinha, se ela dobrou de tamanho, tá ok. Agora nós vamos começar a parte da modelagem do nosso pão. É super simples, porque na verdade nós não vamos precisar abrir a massa com rolo, nem nada, nós vamos só fazer bolinhas. Então, eu peguei a minha forma que já está untada, eu untei com margarina e farinha. E vamos começar a fazer a nossa modelagem. Primeiro, eu gosto de tirar a massa da vasilha e dar uma amassadinha dela, uma mexida, né? Porque como ela ficou descansando, eu gosto que ela volte a ficar da forma que ela já estava, né? Mais macia, mais maleável. Então, você dá uma amassadinha nela antes. Depois, nós vamos começar a fazer as bolinhas, que é super prático. Você mede mais ou menos do mesmo tamanho todas as bolinhas. Se você quiser que fique bem padronizado, você pode pesar também, mas daí eu não achei necessário, fui fazendo meio que de olho mesmo. Então, você faz uma bolinha com as mãos, né? Fecha a partezinha de baixo dela e vai colocando na forma, como se fosse uma florzinha. Não precisa colocar grudada já uma com a outra, porque como o pão ainda vai crescer mais um pouco e depois a gente vai colocar mais um pouquinho no forno para crescer, elas vão se unindo. Então, agora eu faço mais uma bolinha, mais ou menos do tamanho da primeira, e coloco do lado dela. E vou fazendo isso com toda a minha massa. Então, faço mais uma bolinha, meço mais ou menos o tamanho e vou fechando as minhas bolinhas. Super simples, não tem erro. Se vocês tiverem também crianças em casa agora no período de férias, é muito legal fazer isso com as crianças também. Elas podem ajudar, eu acho uma atividade super legal. Vai repetindo o processo. E caso você queira modelar de outra forma também, fique à vontade. Se você quiser enrolar o pão, ou se você tiver aquelas forminhas próprias de pão também, se quiser já colocar naquela forminha, também dá super certo. Mas esse formato eu acho super bacana porque é prático, né? Então, ó, aqui eu já terminei de fazer a minha florzinha. Tinha sobrado um pouquinho de massa, eu ia fazer um outro pequenininho. Só que daí eu achei melhor fazer uma forma só. Daí depois eu peguei esse resto de massa e juntei com essas outras bolinhas que eu já havia feito. E fiz bolinhas maiores, sabe? Daí eu fiz uma forma só. Daí depois a gente cobre com o nosso pano de prato e leva para descansar novamente. Eu deixei descansando, coberto com um paninho, 1 hora.
Mas daí também varia muito da sua região, se tá frio, se tá calor, você vai dando uma olhadinha. No meu, 1 hora foi o suficiente, mas é que nem eu havia falado, dê uma olhadinha dependendo da sua região, qual que é a temperatura. Se já tiver crescido bem, daí você pode passar para essa nova etapa, que agora eu estou passando uma gema com um pouquinho de leite. Pode ser gema com um pinguinho de óleo também ou azeite, para ela ficar um pouquinho mais douradinha. Eu passo essa misturinha por toda a massa. Se você não tiver também esse pincelzinho culinário, pode espalhar com os dedos também, que dá super certo, não tem problema. E você vai fazendo isso bolinha por bolinha e vai colocar no forno a 180 graus por 35 minutos. Então, não precisa pré-aquecer o forno, é só você regular no 180 por uns 35 minutos, 35 a 40 minutos. Daí, depois desse tempo, agora já é o nosso pão assado. Ele não dourou tanto porque o forno da minha mãe não doura, mas ele fica bem bonito, super macio. Nós comemos bem quentinho com manteiga. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo para cada um de vocês, que Deus abençoe e que vocês possam fazer a sua receita em casa e depois me contem se deu certo ou não, se gostaram, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Essa receita faz muito sucesso aqui em casa. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Muito obrigada!